Olá, pessoal. De novo eu aqui tentando esclarecer um pouquinho a respeito das novidades legais que estão relacionadas aí com o universo trabalhista e com, infelizmente, essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, né, do Covid-19. Então, eu quero comentar um pouquinho com vocês do que aconteceu aí na última semana, né, das legislações que saíram aí na última semana. Nós tivemos dia 1º a medida provisória 936, mas eu esperei para gravar um pouquinho esse vídeo para vocês, para falar mais das questões práticas, porque nós tivemos aí muitas lives, muitos vídeos que falaram da medida. Essa medida já estava sendo esperada, e eu queria fazer uma abordagem um pouquinho diferente, eu queria fazer uma abordagem um pouco mais prática dela, tá? Mas antes de comentar dela, eu vou comentar um pouquinho a respeito dos decretos que a gente tem no estado do Paraná. A gente ainda tem o mesmo decreto lá que saiu dia 21 de março, né, no Diário Oficial, decreto 4.317, que tem a restrição de algumas atividades. Então, em nível estadual, a gente continua tendo a mesma realidade. Já em nível municipal, a gente teve 2 decretos aí no decorrer desse período. Um que alterou bastante a nossa realidade, que foi o decreto número 17.207, que promoveu a reabertura do comércio, né, de maneira paulatina, de maneira restrita, né, e por setores. E aí eu queria trazer para vocês a importância de 2 artigos dentro desse decreto, que é o artigo 4º, que autoriza a abertura do comércio. Então, no artigo 3º ele vem dizendo, aliás, no artigo 1º ele vem dizendo quais são as atividades essenciais, né? No artigo 3º ele determina a manutenção da suspensão da abertura de setores que promovem mais aglomerações, ali está relacionado shoppings, galerias e similares, teatros, cinemas, casas de espetáculos e demais locais de eventos, restaurantes, bares, pubs e lanchonetes, casas noturnas, lounges, tabacarias, boates e similares, clubes, associações recreativas e similares, academias de ginástica, áreas comuns de playground, salões e festas, piscina, academia e condomínios, e cultos e atividades religiosas e aglomerações, tá? Ainda tem a questão das escolas, que também estão com atividade suspensa. Mas eu queria chamar a atenção no artigo 4º, que é aonde promove a abertura do comércio, né, sendo autorizada a abertura escalonada do comércio varejista, conforme a tabela, aonde segundas e quintas são abertas as lojas de eletrodomésticos e utilidades domésticas, terças e sextas, vestuários e artigos pessoais, e quartas e sábados, demais atividades não expressamente proibidas no artigo 3º e não relacionadas nos dias anteriores. E a grande novidade que eu considero aqui é a questão do artigo, do artigo seguinte ali, que fala a respeito do atendimento com hora marcada, né? Então, fica autorizado a prestação de serviço de atendimento privado ao público, desde que observadas as seguintes condições. Então, as empresas e profissionais liberais que façam essa opção pela abertura, pela retomada das suas atividades, deverão realizar no portal da prefeitura, então é no próprio site da prefeitura, um cadastramento para poder fazer a abertura com hora marcada e se responsabilizando com algumas ações sanitárias, tá? Então é importante a gente enaltecer como que tá, então, a realidade das atividades aqui na cidade, tá? No domingo, se não me engano, que foi dia 5, exatamente dia 5, nós tivemos a publicação do decreto 17.210, que fala especificamente da abertura dos mercados, onde limita, né, a entrada no mercado de uma pessoa a cada 25 metros quadrados. Provavelmente essa medida vai ser revista, né, por um apelo até dos próprios mercados, mas uma pessoa a cada 25 metros, e pedindo também, né, que acessos sejam restritos ali, uma pessoa por família, idosos que usem máscaras e luvas. Então, esses decretos municipais, eles têm ali a validade, digamos assim, de uma semana, e toda semana ele vai ser revisto para que tanto a população quanto as autoridades de saúde e a autoridade pública, né,
verifiquem como é que está sendo a receptividade desses decretos. Então, hoje, o setor produtivo, nós aqui na cidade de Ponta Grossa temos essas realidades, né? A gente, como está ali atendendo pela FIEP as indústrias, elas desde o começo foram consideradas atividades essenciais, então é essa realidade que a gente tem para a indústria e construção civil. Está comentando aí que vai sair provavelmente um decreto, alguma determinação estadual para uma ampliação de abertura de atividades, porque a gente sabe que tem alguns municípios que estão restringindo, inclusive as atividades industriais, para que elas possam serem retomadas numa totalidade aí maior dentro do estado, mas com um certo distanciamento, com algumas normas de recomendação de evitar a infecção, né? Então, normas sanitárias. Então, a abertura está começando a ser feita de maneira paulatina, de maneira gradual, mas sempre preocupando com essa questão sanitária, né? Então, nós estamos percebendo um movimento para a retomada do setor produtivo, e aí a gente tem que se preocupar com as questões sanitárias, mas também como que vai ser feita essa retomada. Então, novamente falamos no plano de contingência, em que tudo isso tem que ser planejado para que seja feito da melhor maneira possível. Ainda assim, temos algumas medidas trabalhistas que foram implementadas, né, desde o dia 1º, por meio da medida provisória 936, que é o que a gente vai comentar aqui hoje com vocês. Então, somado com as medidas com as possibilidades da medida provisória 927, a gente tem um aparato grande aí de possibilidades que as empresas podem tomar. Gente, quando a gente fala em medidas trabalhistas, não é só no momento de fechamento dessas atividades, de restrição total das atividades, mas nesse momento onde a produção ainda está numa escala menor do que a que se esperava. Então, o que eu alerto para as empresas? Que vocês analisem quais são as melhores opções legais para serem aplicadas, mas que não façam esgotamento nesse primeiro momento. Que vocês continuem fazendo o plano de contingência, porque talvez nós tenhamos um período maior, não de falta de produção, de escassez de produção, de fechamento total, mas de uma redução de produção, aonde a empresa vai ter que aplicar mais do que uma medida. Então, se nesse momento para você o ideal é fazer uma suspensão, você pensar em medidas futuras que possam ser tomadas num futuro médio prazo aí, porque talvez a gente tenha ainda uma restrição de produção e a gente tenha que tomar essas atitudes de forma sequenciada. Então, quem já antecipou férias, por exemplo, vai ter aí provavelmente na próxima quinzena o retorno dessas férias que foram antecipadas, e aí vai ter que avaliar qual que é a próxima medida mais adequada. Fazer uma antecipação de feriados, por exemplo, que ainda está lá na medida 927, trabalhar com banco de horas, fazer alguma das possibilidades trazidas na medida 936, que é a suspensão ou a redução, que acaba sendo atrativa por causa do benefício do governo. Então, por isso que, mais uma vez, eu insisto que o que a empresa tem que fazer é um plano de contingência, um plano para organizar essa aplicabilidade das medidas, que não podem ser tomadas todas juntas para a mesma pessoa, elas podem ser tomadas todas juntas para pessoas diferentes ou tomadas sequenciadamente, né, para a mesma pessoa, porque eu não posso acumular, por exemplo, uma redução de jornada para quem já está em home office ou para quem está lá em férias. Então, eu preciso esperar a pessoa voltar ao trabalho para fazer a redução. Tá ok? Então, a importância de você ter isso planejado, embora hoje, no momento de tanta incerteza, de tanta insegurança, seja difícil a gente falar em planejamento, mas é de fazer um plano de contingência para que a gente possa ir trabalhando dentro desse plano. Então, essa medida provisória que eu quero comentar com vocês, que é a 936, ela trouxe, né, ela instituiu, a principal questão é instituir o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, através de duas possibilidades. A primeira, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, e a segunda, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Pois bem, primeiro começamos a falar do próprio benefício emergencial de preservação do emprego, que a gente tem chamado de BEP, tá? Então, esse benefício, ele é pago para o trabalhador, ele pode ser pago para
todo tipo de trabalhador, desde que esse trabalhador tenha registro em carteira de trabalho, e mesmo que esse trabalhador tenha 2 vínculos, se tiver lá 2 ou mais vínculos, ele vai receber o benefício para tantos quantos vínculos ele tiver, então não há um impedimento de ter um vínculo só. Qual que são os fatores que impedem o recebimento do benefício? A pessoa está recebendo seguro-desemprego, tá? Ou está em algum tipo de benefício de recebimento aí, benefício previdenciário, por exemplo, ou também as pessoas do setor público, tá? Ou subsidiários de empresas públicas. Então, essas pessoas não são beneficiadas pelo benefício emergencial, pelo BEP, tá? Esse benefício emergencial, gente, ele é pago ao trabalhador e custeado pela União. Então, ele não tem natureza salarial. Para que a empresa possa gozar desse benefício juntamente com o seu trabalhador, para que o trabalhador possa receber esse valor, o Ministério da Economia desenvolveu uma plataforma, tá, denominada Empregador Web. Depois eu disponibilizo aqui para vocês no comentário, lá no YouTube também vou colocar nos comentários o link para essa plataforma. E aí a empresa, né, ou o contador da empresa vai ter que fazer esse procedimento de validar, né, as informações. Então, ele vai clicar no layout ali, validar layout, vai clicar no link, validar layout de benefício emergencial, e ele tem a obrigação de fazer isso dentro de 10 dias contados da assinatura do acordo. Então, se ele vai fechar o acordo hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 8, ele vai ter 10 dias contados aí, a partir de hoje, que ele assinou o acordo, para comunicar o Ministério da Economia por meio desse site. E aí, como que vai fazer a comunicação? Então, eu preciso fazer uma declaração, existe um procedimento padrão para ser feita essa declaração, onde você colocar as informações, preciso colocar um cabeçalho que tem um modelo lá, aí colocar informações que existe uma listagem na ordem correta. Então, quando você não tem um determinado campo ali, a informação daquele campo para preencher, existe até um procedimento de como você vai preencher. Então, você pode fazer esse relatório em notas, em Excel, ou algum sistema operacional que você use, só que você tem que salvar ele na extensão .csv. Tá? E aí, existe um manual, que também posso deixar o link para vocês ali, o manual explica bem certinho como fazer esse relatório. Precisa de muita atenção para fazer esse relatório da forma correta, para não invalidar nenhum tipo de informação e não correr o risco de não receber esse repasse, tá? Então, é muito importante esse procedimento aí. Então, o pessoal da contabilidade do RH tem que ter muita atenção na hora de fazer esse procedimento de subir as informações. Nós ainda estamos aguardando, ainda até hoje, né, dia 8, que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, 11 horas da noite, nós não tivemos nenhum tipo de informação a respeito de como que vai ser operacionalizado isso, tá? Então, nós estamos aguardando, as informações já estão lá nesse site, nesse portal, mas como que vai ser feito o pagamento, todos esses pormenores, precisa ser abordado numa portaria do Ministério da Economia que a gente ainda está esperando, né? Muitos sindicatos laborais estão tendo uma certa resistência de conversar sobre o assunto, muitas empresas ainda estão aguardando essa informação, muitos sindicatos patronais estão tendo aí uma certa resistência de passar modelos ou incentivar ainda esse procedimento, porque estão esperando essa portaria. Tá? Então, de fato, como que as coisas vão desenvolver, como que as coisas vão se realizar, a gente precisa esperar essa portaria para saber como que vai ser. Mas, por enquanto, a gente pode já ir operacionalizando, né, fazendo esse procedimento, mas, de fato, os pormenores a gente vai, da dinâmica de aplicabilidade vai sair nessa portaria, tá? Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para ver como é que vai ficar. Bom, gente, então, continuando aqui na sequência, eu quero abordar com vocês agora as modalidades que essa medida provisória me traz, que são duas, né? As duas, digamos assim, mais aguardadas, porque elas têm esse benefício financeiro, essa contrapartida financeira do governo. A primeira delas vem ser a redução de jornada com redução de salário. Tá? A empresa e o empregado pode fazer via acordo individual ou via acordo coletivo, tá?
E aí, o prazo máximo para esse acordo é de 90 dias. Não fala ali em quantidade de prorrogações, então você poderia, teoricamente, fazer 30 mais 30 mais 30, né? Não há impedimento para isso, embora alguns defendam que só pode ter uma prorrogação e acham melhor fazer 45 mais 45. Antecipar o final eu posso, mas eu não posso prorrogar aí além desses 90 dias, tá? Caso a empresa queira trabalhar, né, com um percentual diferente do que é colocado na medida provisória, vamos dizer que ela faça um acordo coletivo com um percentual diferente do que está na medida provisória, ainda assim vai ser estipulado um escalonamento para a aplicação do BEP dentro do que está na medida provisória. A medida provisória, ela prevê 3 percentuais, 25%, 50% e 70%. Então, são esses percentuais de redução que a redução de jornada da medida prevê, e ele diz expressamente, né, estritamente esses 3 percentuais. Então, se em acordo coletivo alguém quiser fazer percentual diferente, se for até 25%, por exemplo, não vai receber o BEP. De 25% a 50%, recebe 25% do valor, tá? E aí, gente, então, o ideal é que a gente fique dentro daqueles percentuais mesmo que estão sendo colocados, que é 25%, 50% e 70%, tá? A redução, ela pode ser, então, implementada por acordo individual ou acordo coletivo. Como que funciona? Um resumo do que a medida provisória diz. Se for 25%, você pode fazer acordo individual para todos os trabalhadores, certo? Se for 50% ou 70%, você pode fazer acordo individual para trabalhadores que recebam menos do que um salário de R$ 3.135 ou mais do que R$ 12.202,12, tendo esse trabalhador um diploma, tá? Sendo portador de diploma, que é o considerado hipersuficiente. Para aqueles trabalhadores que recebem entre esse meio termo, ou seja, mais do que 3.135 e menos do que 12.202,12, é obrigatório, nos percentuais de redução de 50 e 70, fazer por meio de instrumento coletivo. Então, 25% pode fazer individual com todo mundo, certo? Embora a gente esteja numa situação de aguardar uma definição depois daquela liminar do ministro Lewandowski, que ele disse que precisa dessa chancela, precisa desse aval do sindicato laboral. Isso já era dito na medida provisória, ele veio reforçar mais isso, mas talvez a forma com que ele colocou gerou uma certa insegurança jurídica no sentido dessa receptividade do sindicato laboral, embora confirmou um pouco mais, ao meu ver, a questão da constitucionalidade desse instrumento individual, uma vez que seja confirmado pelo sindicato, ou pela anuência propriamente dita, ou pelo silêncio, né, pela falta de manifestação do sindicato, garante-se aquela constitucionalidade que estava sendo muito amplamente discutida, de que a Constituição diz que qualquer tipo de redução salarial tem que ser feito via acordo, convenção coletiva, e aqui quando o ministro Lewandowski, ao meu ver, diz, não, se tiver a chancela do sindicato laboral, ou porque ele concordou, ou porque ele ficou silente, garante-se essa constitucionalidade que estava sendo discutida. Tá? Comentando brevemente sobre isso, a liminar saiu antes de ontem, mas já foi feito manifestações pelo setor produtivo, solicitando para o ministro Toffoli antecipar o julgamento efetivo, porque o Lewandowski deu só apenas uma liminar, então foi antecipado esse julgamento que estava marcado para dia 16, eles estão tentando fazer ou para amanhã, eu acho difícil, sexta-feira é feriado, talvez para segunda-feira saia alguma decisão nesse sentido. Então a gente está aguardando ainda também o posicionamento do STF a respeito dessa chancela, vamos dizer assim, do sindicato laboral, de como que vai ficar essa situação. Tá ok? Com relação aos valores, gente, é importante lembrar que, reduzindo o percentual de 25%, a empresa então vai pagar 75% do salário do trabalhador e o Estado, ele entra pagando 25%, não do salário, 25% do valor do seguro-desemprego, certo? Então, assim, 25% do valor do seguro-desemprego quando a redução for de 25%, 50% do valor do seguro-desemprego quando a redução for de 50% e 70% do valor do seguro-desemprego quando a redução for de 70%, tá? E a empresa
paga aquela diferença que está sendo praticada. Então, se reduzir 25%, vai pagar 75% aí do salário, tá? Como calcular o valor do seguro-desemprego? Gente, existe uma tabela do seguro-desemprego que é atualizada sempre anualmente, né? E esse ano o seguro-desemprego ele vai de 1.045, que é o valor mínimo, que é o valor do salário mínimo, até um limite máximo de R$ 1.813,03, certo? Então, esse é o valor que a gente tem aí da aplicabilidade do seguro-desemprego. Existe uma tabela para cálculo, então quem recebe ali até um valor de salário de R$ 1.599,61, para achar o valor do seguro-desemprego, deve-se pegar o valor do salário e multiplicar por 80%. Para quem recebe de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, a fórmula é o seguinte para achar o valor do seu seguro-desemprego. O que exceder ao valor de R$ 1.599,61, você multiplica por 50% e soma R$ 1.279,69. Esse vai ser o valor do teu seguro-desemprego, tá? E aí, você aplica, então, os percentuais de redução em cima desse valor do seguro-desemprego. E, por fim, quem recebe mais do que R$ 2.666,29 vai receber um valor fixo de seguro-desemprego, que é o limite máximo de R$ 1.813,03. Então, eu vou achar, a primeira situação que eu vou fazer, eu vou achar o valor do meu seguro-desemprego e aí eu vou aplicar o 25%, o 50% ou o 70% para eu achar quanto que vai ser o valor do meu BEP. Então, o benefício é calculado em cima do valor do seguro-desemprego, que é feito por essas contas aí que eu falei para vocês, tá? Então, só para fazer uma perspectiva aqui, para vocês entenderem, né, como que fica o valor, um trabalhador que, por exemplo, receba um valor de R$ 1.500 de salário, que tenha recebido isso nos últimos 3 meses, porque eu calculo os últimos, pela média dos últimos 3 meses. A empresa, então, se for reduzir 25%, tá, de jornada e 25% do salário, a empresa vai pagar R$ 1.125 de salário, tá? Que equivale a 75% dos 1.500, com todos os encargos, todos os benefícios, né? O governo vai pagar R$ 300, que é 25% do valor do seguro-desemprego dessa pessoa, que vai ser de 1.200. Como que eu achei esses 1.200? Eu peguei os 1.500 e multipliquei por 80% dentro daquela tabela, dentro daquela regra. Então, o trabalhador efetivamente vai ganhar R$ 1.425, sendo R$ 300 do governo e sendo R$ 1.125 da empresa, tá? Ele vai ter efetivamente um prejuízo de R$ 75. Obviamente, quanto maior for o salário da pessoa, maior vai ser essa diferença entre o salário que ela efetivamente recebia e o valor que ela vai receber, porque a gente tem uma limitação do seguro-desemprego aí no teto de R$ 1.813,03. Ok? Bom, como eu já comentei brevemente, mas aqui falando melhor, a empresa poderá antecipar o retorno do empregado à jornada normal, antecipando o final previsto, desde que seja comunicado com 2 dias de antecedência para retomar. Esses 2 dias de antecedência, gente, também é necessário você praticar no momento da comunicação da redução. Então, você pratica uma antecedência para comunicar a redução de 2 dias, né? Uma antecedência de 2 dias, assim como você aplica a mesma antecedência de 2 dias para retroceder às atividades normais, à jornada normal de trabalho, tá? O que eu quero comentar brevemente com vocês aqui? Cuidado quem estiver aplicando isso. Pode aplicar? Pode, a medida provisória diz que você pode aplicar a redução, mas faça tudo dentro dos parâmetros legais, para que não haja nulidade, para que você não prejudique o trabalhador e para que você garanta uma segurança jurídica para a empresa, porque fazendo qualquer situação diversa do que diz a medida provisória, não corre o grande risco de ser anulado esse acordo e de não ser liberado o BEP, não ser pago o BEP. E aí a empresa que vai ter que arcar com esse prejuízo. E isso vem a ser muito pior do que se não tivesse reduzido o salário, porque pode ter aplicação de multa, juros, inclusive, né, de todos, assim, o problema financeiro vai ficar impraticável, tá? Então, se não for fazer do jeito certo, é melhor não fazer. O que tem que fazer no jeito certo?
Você tem que comunicar com 2 dias corridos de antecedência, você tem que fazer na data certa, você vai fazer 45 dias, 30 dias, enfim, joga para frente o prazo do que você vai fazer, não faça de hipótese alguma retroativo esse acordo e efetivamente, gente, aqui fica o meu apelo, efetivamente reduza a jornada proporcional ao valor da tua redução salarial. Aqui, uma coisa puxa a outra. Se você vai reduzir jornada, você tem que reduzir salário. Não adianta reduzir apenas o salário e não querer que o trabalhador reduza a jornada, tá? Então, redução de jornada e de salário. Para ter redução de salário tem que ter redução de jornada. Parece redundante falar, mas é importante a gente frisar isso para não trazer ilegalidades para esse acordo. Que seja feito na data correta e que seja feito com a comunicação de 2 dias de antecedência. E, obviamente, comunicar o Ministério da Economia dentro dos 10 dias e o Sindicato Laboral dentro dos 10 dias, tá? Tome cuidado para trazer legalidade para esse acordo. Já há uma certa fragilidade nisso e fazer fora desses parâmetros legais, fora dessas regras que a própria medida diz para fazer, é um risco imenso. Então, não recomendo que tenha cuidado e nós ali da Casa da Indústria estamos dando todo assessoramento para ser feito, tanto o acordo coletivo quanto o individual, o mais correto e o mais preciso possível dentro das determinações da medida provisória. Não é nem possível, né? É mais correto e mais legal dentro das necessidades que a medida provisória faz para garantir a segurança jurídica e garantir que o benefício seja concedido. Tá? Com relação à suspensão, gente, a empresa e o empregado poderão também realizar por via de acordo individual ou acordo coletivo. Aqui o prazo é menor, enquanto da redução era de 90 dias, aqui vem ser de 60 dias. Fracionados em 2 períodos de 30 dias, então aqui ele diz que só pode uma renovação. Mantém-se todos os benefícios concedidos no mesmo valor, com exceção do Vale Transporte, porque é justificável, porque existe uma lei do Vale Transporte dizendo que o Vale Transporte só é dado para aquele que usa o transporte, então nesse caso a gente não tendo aí o transporte, então seria o único benefício que poderia ser suspendido junto com a suspensão do contrato de trabalho, e também pode antecipar o retorno desde que comunicado com 2 dias. Aqui vai uma ressalva da questão das empresas, gente, que a empresa que tenha uma renda bruta no ano de 2019 até 4.800.000, não vai ser obrigatório dar uma ajuda compensatória, porque o Estado vai pagar 100% do seguro-desemprego. Mas lembrando que é no teto de R$ 1.813,03, tá? O acordo individual, ele pode para empregados com salários menores do que R$ 3.135 ou maiores do que R$ 12.202,12, mais portador de diploma. E acordo coletivo para todo mundo. As empresas que têm uma renda bruta no ano de 2019 maior do que 4.800.000, vai ter a obrigação de uma ajuda compensatória, vai ser num percentual aí de 30%, tá? Desse 30% vai ter natureza indenizatória, então não vai incidir INSS, não vai incidir FGTS, imposto de renda, e o benefício, o BEP, vai ser no equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego da pessoa, tá? Acordos individuais também para trabalhadores com salário menor do que 3.135 ou maiores do que 12.202,12 com diploma e coletivo para todos os trabalhadores, tá ok? Falando um pouquinho da ajuda compensatória, as empresas, gente, nesse caso da suspensão, vai ser obrigatório, então, para as empresas que têm essa renda maior do que 4.800.000, a ajuda compensatória, mas todas as empresas podem dar ajuda compensatória. A empresa pode pedir uma redução de 25%, né, naquele exemplo que a gente deu lá de 1.500, o BEP vai ser de R$300, mas a empresa pode fazer uma ajuda compensatória no equivalente àqueles R$70 que vai ficar a diferença de salário da pessoa. O importante é dizer que esse benefício, né, essa ajuda compensatória, ela tem natureza indenizatória, não vai incidir nessas verbas que eu falei para vocês, imposto de renda, FGTS e INSS, e ainda o valor pago a título de ajuda de custo poderá ser utilizado como despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda da própria pessoa jurídica, né? A medida provisória trata disso.
É importantíssimo também a gente frisar que há uma garantia de emprego definida pela própria medida provisória, que assegura essa estabilidade pelo tempo de vigência do acordo e mais um igual período. Por exemplo, se eu fechar um acordo de 60 dias de redução ou de suspensão, eu vou ter a estabilidade desse trabalhador por 60 dias e por mais 60 dias depois que encerrar o contrato, tá? Que encerrar esse acordo, aliás, né? E aí, se a empresa acabar demitindo o trabalhador dentro desse período de estabilidade, existe uma tabela ali que se aplica, né, dizendo que para acordos, né, na seguinte modalidade. Então, vai ser pago uma indenização de 50% do salário, no caso do acordo de redução de 25% a 49%, 75% do salário no caso de acordo de redução de 50% a 69%, e 100% do salário no caso de acordo de redução de 70%, ou no caso de suspensão de contrato, então de não honrar, da empresa não conseguir honrar essa estabilidade. Logicamente, sempre garantindo a questão da demissão com justa causa nas questões que velam ali, que né, dispõe o artigo 482 da CLT, tá? Bom, algumas questões aí, né, assim, extras da medida provisória. O tempo máximo de duração vai ser de 90 dias, então se você aplicar a redução por 90 dias, você não vai poder aplicar mais a suspensão, ou se você aplicar a suspensão por 60 dias, você pode aplicar a redução por mais 30. A soma dos dois institutos não pode superar a 90 dias. O que mais? Os acordos deverão ser comunicados ao sindicato dentro do prazo de 10 dias, e aí existe essa liminar que a gente está esperando para verificar como é que fica, mas o Lewandowski disse até qual que vai ser o prazo, quando ele colocou, olha, o sindicato vai ter que anuir, vai ter que dar essa chancela, vamos dizer assim, para o acordo, ou ficar silente ou ficar em silêncio durante o prazo do 617, que é o prazo de 8 dias. Há alguns doutrinadores, né, que são muito respeitados, que defendem que esse prazo seria reduzido pela metade, deveria, portanto, ser de 4 dias. Mas vamos pegar, então, um prazo maior, para ter maior garantia, 8 dias, ficou silente, 8 dias, considera-se chancelado. Então, o procedimento faço acordo hoje, eu tenho 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e o sindicato. E aí, o sindicato tem 8 dias para ou ficar em silêncio e eu entender que ele aceitou esse acordo, ou ele chancelar o acordo, tá? Como que é feito essa comunicação do Ministério da Economia? A gente está esperando os procedimentos lá dessa portaria ministerial, mas já tem isso nesse link que eu vou passar para vocês, que é essa apostila que ensina ali como é que faz o procedimento do relatório. E o sindicato, a medida provisória e nem a liminar, disse nada. Então, o que a gente entende que pode ser feito de qualquer canal de comunicação. Então, a gente tem aí, nessa questão de pandemia, tem muitos sindicatos fechados, então a gente entende que pode ser por AR, por telegrama, que ainda existe, por entrega mesmo pessoal, ou pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, né? A maioria dos sindicatos estão aceitando por e-mail, tá? A redução de jornada e redução de salário e a suspensão pode ser aplicadas a contratos também de aprendizagem e a jornada parcial. As infrações da medida provisória não estão sujeitas a critério de dupla visita, então o auditor fiscal ele pode proceder desde logo à autuação se ele verificar alguma irregularidade. Então, mais uma vez aí, a necessidade e o compromisso de todas as empresas fazerem exatamente o que está na medida provisória. O empregado com contrato de trabalho intermitente faz jus a esse benefício no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses. Então, nessa questão do contrato de intermitência que a gente tinha bem definido expressamente após a reforma trabalhista. E as convenções dos acordos coletivos celebrados anteriormente, que já prevejam alguma situação dessa forma, podem ser renegociados nos prazos de 10 dias corridos, contado da publicação da medida provisória para fazer as adaptações necessárias, tá? Bom, gente, no mais eu queria, né, esse é um breve resumo, eu tentei falar um pouquinho mais da parte de aplicabilidade para vocês, que era uma dúvida, então, o que a gente viu, assim, muita coisa teórica, eu acho que foi bem esgotada, mas queria comentar com vocês da questão de aplicabilidade. É importante ter esses acordos muito bem elaborados, muito bem redigidos, né? Quem tiver alguma dúvida ou, né, precisar analisar aí ou pedir um apoio operacional para a realização
do acordo coletivo ou do acordo individual, fique à vontade, entre em contato conosco, pode colocar aqui no direct, a gente está dando todo esse apoio operacional nas tratativas também, não só em modelos, mas nas tratativas também desses acordos, tanto os individuais quanto os coletivos. Gostaria de lembrar que o diálogo é sempre o melhor caminho para a gente conseguir, né, sair dessa crise econômica, diálogo entre os sindicatos, diálogo entre empresa e empregado, porque todo mundo quer a mesma coisa. O que a gente está objetivando aqui é a garantia da saúde de todos, a garantia também dos postos de trabalho e a amortização dos impactos econômicos. A gente tem que lembrar que fora a crise de saúde, a gente está vivendo uma grave crise econômica aí, e a gente precisa usar de todas as possibilidades legais, obviamente, que a gente tem para tentar minimizar esses impactos, certo? Então, eu queria desejar para vocês aí uma semana de muita saúde e que a situação melhore cada vez mais e que a gente possa superar junto essa fase. No mais, vou continuar aqui acompanhando todas as medidas, todas as novidades, todas as liminares e decisões e passando para vocês aqui de uma maneira um pouco mais facilitada, compilada aqui os vídeos, tá ok? Um beijo a todos. Até mais.